Olá, meus amigos. Mais uma vez aqui estamos reunidos para uma reflexão do livro Conduta Espírita, do André Luiz, médium Valdo Vieira. E hoje nós vamos conversar sobre perante o corpo. E André Luiz, na mensagem, ele diz assim: cultivar a higiene pessoal, sustentando o instrumento físico, qual se ele fosse viver eternamente, preservando-se assim contra o suicídio indireto. O corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo espírito trazido à carne. Nossa, é isso aí, gente. Olha, cultivar a higiene pessoal, preservando-se contra o suicídio indireto. Porque quando nós esquecemos da nossa higiene, quando nós esquecemos dos cuidados necessários para com o nosso corpo, quando nós entregamos o nosso corpo físico ao desleixo, a inobservância dos cuidados, nós trazemos a doença para os nossos corpos. E como André Luiz coloca aqui, né, esse empréstimo que foi nos dado para muitos de nós perfeito, né, para outros com alguns cuidados a mais a serem tomados, nós precisamos dar conta da administração que nós fizemos no uso dos nossos corpos. Então, essas recomendações iniciais de André Luiz, ele já nos convidam a dar aquela parada, aquele freio assim, opa, será que eu estou tomando conta realmente desse patrimônio, da minha oportunidade de redenção? Precatar-se contra tóxicos, narcóticos, alcoólicos e contra o uso demasiado de drogas que viciem a composição fisiológica natural do organismo. Existem venenos que agem gota a gota. Aqui ele nos chama a atenção diretamente sobre as viciações que o mundo muitas vezes nos oferece em forma dos tóxicos, das drogas medicamentosas, que tem as viciações nas drogas medicamentosas, alcoólicos, narcóticos, os cigarros, né? Então a gente já começa a fazer uma reflexão de como nós utilizamos, se nós utilizamos algumas dessas situações para o nosso organismo. Será que nós percebemos o veneno que está agindo gota a gota, destruindo células, destruindo neurônios, destruindo fluido vital? E aí? Como é que nós estamos nos conduzindo com a alimentação, com o que nós comemos? Porque tem muita comida que é veneno para os nossos corpos. Nós precisamos também observar isso. Como ele diz, né? Existem venenos que agem gota a gota. Conduzir-se de modo a não exceder-se em atitudes superiores à própria resistência, nem confiar-se em intempestivas manifestações emocionais que criam calamitosas depressões. O abuso das energias corpóreas também provoca suicídio lento. Pois é, né? E a gente vê também do outro lado dos abusos que se processam com relação aos medicamentos, aos alcoólicos e outros tipos de drogas lícitas ou ilícitas. Nós temos também aqueles cultos das atividades físicas, aqueles excessos que nós muitas vezes promovemos para cultuar a harmonia ou a perfeição corpórea, e para isso nós utilizamos métodos que trazem os prejuízos a médio e até a longo prazo. Tudo aquilo que é feito de forma exagerada, doentia, com a fixação de algo, de atingir determinados padrões para o envaidecimento, para a exibição, para chamar a atenção de alguma forma, precisa ser pensada, precisa ser revista, precisa ser reanalisada para que não desperdicemos as nossas energias importantíssimas que nos garantem
a oportunidade de vivermos essa existência e de seguirmos adiante. E ele segue dizendo que distinguir no sexo a sede de energias superiores que o Criador concede à criatura para equilibrar-se às atividades, sentindo-se no dever de resguardá-la contra os desvios suscetíveis de corrompê-la. O sexo é uma fonte de bênçãos renovadoras do corpo e da alma. O sexo é divino. Sexo faz parte da vida de todos nós, espíritos reencarnados. E organicamente o corpo ele vai, através das manifestações dos hormônios, né, falar das suas necessidades. E não é apenas porque o corpo sinaliza essa necessidade que a gente vai sair intempestivamente, desordenadamente, a buscar sexo de forma incontida, de forma irresponsável, porque sexo é criação. Sexo é algo que Deus concedeu a todos nós, visando situações muito superiores, e nós precisamos ter muito cuidado. As forças sexuais são muito poderosas, e esse poder imenso de satisfação, de vitalização, pode gerar para as mentes mais vigilantes, aqueles que abusam de tais situações, as viciações sexuais, que trazem prejuízos e processos obsessivos de difícil e complicada situação a ser vivenciada. Então, equilíbrio, critério, cuidados, nada com excesso é positivo. Tudo precisa ser bem medido, bem equilibrado, para que nós não desperdicemos as oportunidades que nos são concedidas. Fugir de alimentar-se em excesso e evitar a ingestão sistemática de condimentos e excitantes, buscando tomar as refeições com calma e serenidade. Grande número de criaturas humanas deixam prematuramente o plano terrestre pelos erros do estômago. Pois é, comer é bom, minha gente. Pior que é, mas, como ele está colocando aqui, comer em excesso, comer com aquela condimentação excitante, exagerada, comer com os olhos, como se diz, tudo em excesso. Olha, o que for em excesso traz prejuízo para todos nós. Nós precisamos aprender a nos disciplinarmos nos mais variados aspectos de nossas vidas. E aprender a nos alimentarmos para saciar a fome e não para abusar do prazer de comer. Como ele coloca aqui, né? Muitos deixam a vida prematura, a encarnação prematuramente pelos erros do estômago. Sempre que ele seja possível, respirar o ar livre, tomar banhos de água pura e receber o sol farto, vestindo-se com decência e limpeza, sem contudo prender-se à adoração do próprio corpo. Critérios e moderação garantem o equilíbrio e o bem-estar. Passeio, um banho de mar, um banho de rio, o sol a bater, tudo isso é alimento para os nossos corpos, é alimento, é vida, é a vida sendo banhada, envolvida, alimentada, acariciada, fortalecida. E nós precisamos nos libertarmos das fixações, do que o mundo coloca como se fosse o melhor, como se fosse perfeito, a flutuação exagerada do corpo. Não. O mundo nos pede cuidados, o mundo nos pede atenção, cuidado com o corpo, cuidado com a alma, equilíbrio. Mais uma vez, a palavra de ordem para essas reflexões de André Luiz nesse momento é equilíbrio, medidas, não excessos. Por motivo algum, desprezar o vaso corpóreo do que dispõe, por mais torturado que ele seja. Na terra, cada espírito recebe o corpo de que precisa. Pois é, muitos de nós recebemos um corpo perfeito, que precisamos dar conta da administração, da forma como nós utilizamos os nossos corpos aqui na terra, se cuidamos bem, se não cuidamos bem. Outros recebem os corpos físicos para caminhar
nessa existência terrena com algumas limitações, com algumas problemáticas, mas que precisam ser cuidados, precisam ser amados, porque ali encontra-se o nosso instrumento de redenção. É a porta que vai fazer com que nós tenhamos acesso à felicidade que nós tanto queremos. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vaso espírito, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo, cartas aos Coríntios. Glorificai, pois, o vosso corpo e o vosso espírito. Cuidar do corpo, cuidar do espírito, para que possamos aqui na terra cumprir todo o nosso planejamento antes de reencarnar e retornarmos vitoriosos sob as bênçãos daquele que é o amigo das nossas vidas. Até a próxima, meus queridos, e que Jesus nos abençoe.